Meus amigos, não há nenhum político confiável no Brasil. Nenhum. Do Iapoque ao Chuí, não há um político confiável. Do legislativo, do executivo, não. A nossa história de 500 anos só comprova isto. E o atual momento em que o Brasil foi metido, nesta linda democracia relativa, só comprova que os políticos não merecem a nossa confiança. Esta é uma verdade absoluta, não é verdade relativa. Vejam, mas a despeito disso, há duas notas na CNN Brasil, no site da CNN Brasil, sobre um personagem muito controverso, que também não merece a nossa confiança, o Arthur Lira, presidente da Câmara, que já termina a sua presidência na Câmara, e por isso mesmo ele precisa de uma nova colocação. O Arthur Lira é dúbio, é escorregadio o Arthur Lira. Dá um alô a Lula, dá um alô a Bolsonaro, lembra uma figura também que colocou a República de ponta cabeça. O Eduardo Cunha era um homem que desenhou o seu futuro político. É claro, quando chegou num determinado momento, onde o PT quis fritá-lo, ele mandou tudo às favas e no movimento kamikaze detonou-se, mas também detonou junto o governo Dilma, e Dilma escafedeu-se, caiu. Caiu de podre, doutora Dilma Rousseff. Mas era assim. O Eduardo Cunha, ele sempre desejou ser presidente da Câmara. Construiu todas as condições dentro da Câmara, quando chegou do Rio de Janeiro na Câmara Federal. Depois construiu a possibilidade de se tornar líder do PMDB, então, na Câmara. Foi um líder realmente que conseguiu cativar muito apoiamento dentro do Legislativo e ali construiu o caminho para ser presidente da Câmara. Antes disso, foi estudando vírgula por vírgula do regimento interno da Câmara e da Constituição Federal. Dominava como um verdadeiro professor o regimento interno da Câmara Federal, que é o caminho pelo qual as decisões podem andar para mais ou para menos. Não precisava de assessor, o Eduardo Cunha. Estudou o regimento. E naquele jogo, porque dizem que Eduardo Cunha planejava voos muito mais altos até a presidência da República, e não duvido, ele dava um alô para Dilma, dava um alô para o Centrão, dava um alô para a oposição. E ali foi. É por isso que a lembrança do Eduardo Cunha me faz também olhar para Eduardo Lira. Diferente do Pachecuzão, o presidente do Senado, que é um entreguista, é um vassalo desse consórcio, dessa junta que nos governa. Talvez seja a maior decepção do povo mineiro, e dizem que Lula vai pegá-lo pelo braço, com o dinheiro numa mão, o chicote na outra, como dizia o velho Antônio Carlos Magalhães, e vai fazer o povo mineiro engolir o Pachecuzão, ou Pachecuzinho, como alguns preferem, goela abaixo. Tem que combinar com o povo mineiro, mas também não duvido de nada. É a promessa do Lula para o Pachecuzão, fazê-lo governador mineiro. O Lira, por que eu estou falando do Lira? Vejam só isso. Matéria da data, matéria de hoje da CNN Brasil. A primeira, de Tainá Falcão. Planalto reconhece o Arthur Lira, próximo a Bolsonaro, e vê movimento por aumento da direita em 2026. Há uma outra matéria. Lira diz a Bolsonaro se identificar com a direita,
segundo interlocutores. Vamos começar pela segunda. Lira diz a Bolsonaro que se identifica com a direita, segundo interlocutores. Declaração de Lira foi vista por interlocutores do parlamentar como um aceno político para quando deixar o comando da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2025. O presidente da Câmara teve uma conversa recente com Bolsonaro em Brasília. Segundo relatos feitos à CNN, Lira disse em jantar, na terça-feira 13, que se identifica com a direita, mas que tem mantido postura neutra como presidente da Casa Legislativa. Postura neutra, o inferno está cheio, Arthur Lira. O encontro foi promovido na residência de um parlamentar. A conversa foi confirmada por 3 autoridades presentes, apesar de ser negada pelo presidente da Câmara. No encontro, também de acordo com relatos, Bolsonaro defendeu que os partidos de oposição devem ter uma postura mais firme contra a gestão de Luiz Inácio. A declaração de Lira foi vista por interlocutores do parlamentar como um aceno político para quando deixar o comando da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2025. O que não faz sentido, porque Arthur Lira não tem um voto. Então essa coisa de que depois que ele quer manter uma postura neutra enquanto está na presidência da Câmara, que depois abraçaria, depois que saísse da Câmara, da presidência da Câmara, abraçaria a direita e caminharia num projeto político de 2026 com a direita, não serve de nada, não tem um mísero voto significante o Arthur Lira. Tem meia dúzia de voto em Alagoas o Arthur Lira. Conversa de blá blá blá. A única coisa que o Arthur Lira pode é fazer uma troca. Ainda resta praticamente um ano dele na presidência da Câmara. O que é que ele tem a oferecer para a direita? Literalmente para não deixar a boiada deste governo pernicioso passar na Câmara. O que é que ele tem a oferecer para a direita? O que a direita tem para oferecer a ele, é claro, a capacidade inimaginável que o Bolsonaro tem de transmitir votos. Agora, o Lira se manter neutro, isso é papo de menino mijão, se manter neutro. Você é inútil, Arthur Lira. Depois que sair da presidência da Câmara, é mortalmente inútil. Agora, se a conversa avançar para que ele se torne aliado da direita enquanto ele ainda está na posição de presidente da Câmara, as favas com a neutralidade, Arthur Lira. Precisamos do Arthur Lira no modo Eduardo Cunha contra Dilma. Aí sim, aí a gente pode conversar. Vamos seguir esse textinho banal aqui da CNN. O congressista pretende ser candidato ao Senado, no caso Arthur Lira, em 2026 e tem ponderado o ônus e o bônus de se associar ao governo petista. Vai fundo, Arthur Lira. Lira avalia que, caso se associe à gestão da extrema-esquerda, pode perder o eleitorado de direita que elegeu, por exemplo, o atual prefeito de Maceió, JHC, que é do PL, mesmo partido de Bolsonaro. Por outro lado, Lira tem consciência de que a caneta do governo federal tem peso no processo eleitoral de Alagoas, ainda mais com a possibilidade de disputar contra o senador Renan Calheiros, seu adversário. Lula já ensaiou em conversas reservadas a intenção de apoiar tanto Renan como Lira. Renan, no entanto, já fez chegar ao palácio que não subirá no mesmo palanque de Lira. Na quarta-feira, Lira almoçou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e à noite compareceu a jantar de aniversário de José Dirceu. Como eu disse, ele dá um prego, aliás, no cravo, outra na ferradura. Mas a necessidade fará o Arthur Lira tomar dele. Mas não pode tardar. Cada mês que passa, Arthur Lira, cada mês que passa, você se torna mais inútil à direita. Olhe lá, hein, que o PT é contumaz em trair seus aliados. Quando você também não tiver mais utilidade, o Lula vai apoiar Renan Calheiros lá em Alagoas. Teu futuro está atrelado à direita, Arthur Lira. Ou então vai voltar como deputado federal, de novo, na melhor das hipóteses, e entrar para a insignificância dos rodapés mais ínfimos da história. Mas há outra matéria. Aqui diz que o Palácio do Planalto, ou seja, a extrema-esquerda que está no poder, reconhece Lira próximo a Bolsonaro e vê movimento por aumento da direita.
em 2026. O parlamentar teria se encontrado recentemente com Bolsonaro, o Lira, e reforçado ser um político de direita, embora precise manter a institucionalidade do cargo que ocupa no parlamento, uma ova. Mas Bolsonaro é tão tonto que é capaz de acreditar. Mas talvez ele não seja tão tonto. O Palácio do Planalto observa à distância, mas com atenção, a recepção de autoridades de Brasília ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A avaliação é que Tarcísio aproveita um desarranjo na interlocução do governo para se posicionar junto a aliados do passado, com forte potencial para uma aliança futura. O flerte mais comentado nas rodas de ministros envolve o presidente da Câmara, Arthur Lira. O parlamentar teria se encontrado recentemente com Bolsonaro e reforçado ser um político de direita, Lira, né? Embora precise manter a institucionalidade do cargo que ocupa. Para o ministro de Lula, o movimento de Lira tem como origem uma disputa interna por protagonismo no PP, dirigido pelo senador Ciro Nogueira, o gordinho do WhatsApp. A análise é que, ao piscar para Bolsonaro, Lira demonstra ter força no campo adversário e garante o apoio que precisa para as eleições municipais deste ano. Além disso, o imaginado ganho eleitoral em 2024 teria amplitude com potencial de melhorar o desempenho da direita em 2026, sobretudo no Congresso. Ano que vem termina a presidência de Lira e ele trabalha para fazer um sucessor. Apesar de observarem os movimentos com atenção, ministros petistas descartam desgaste ou eventual rompimento, como também Dilma descartava 2 meses antes de Cunha abrir o seu impeachment. Ou eventual rompimento e recordam que Lira precisa do governo para costurar um acordo para a eleição na Câmara. Para 2026, Lula e Lira já chegaram a conversar sobre um cessar-fogo entre o presidente da Câmara e Renan Calheiros. Fontes próximas de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também avaliam que a vinda do governador à capital federal tem motivação eleitoral. Apesar de ainda ser cedo para dizer se Tarcísio tem se promovido como sucessor de Bolsonaro. Nomes próximos a Tarcísio avaliam a presença do governador em Brasília como bem-sucedida. Tarcísio, mais uma vez, teria demonstrado, na opinião desses interlocutores, deferência aos poderes sem perder o apoio do Centrão e do bolsonarismo. Ele vai manter deferência assim, honorabilidade, tal, aos poderes, ou seja, o Supremo, até o Supremo um dia cismar e mandar prendê-lo, ou começar a persegui-lo. Aí ele para de ter deferência aos poderes. Lira é dúbio. E como eu comecei dizendo no vídeo, como todos os outros políticos, não merece a confiança dos brasileiros. Mas, como já dizia Ortega y Gasset, o homem é ele e suas circunstâncias. Se as circunstâncias, avaliadas em determinado momento pelo Lira, o impuserem atrair o PT e apoiar a direita, ele irá fazê-lo. Inscrevam-se neste canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo.